Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São paulinas, temos algumas novidades para vocês, né? Primeiramente, uma notícia que não é muito boa, a lesão confirmada do Oscar, que sofreu aí, né, após uma queda nesse último clássico contra a equipe do Corinthians, na L1, L2, L3, na região da lombar. O jogador pode desfalcar o tricolor por até 2 meses, né? Uma nova lesão aí para o Oscar, que o vai tirar de campo por um tempo que pode chegar a 2 meses. São Paulo optou por um tratamento um pouco mais conservador, com repousos, com alguns medicamentos, né, rapaziada? Então, não teremos Oscar nesses próximos jogos, né? O tricolor que volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa contra o Juventude, depois tem mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, e aí nós estamos definitivamente chegando nos mata-mata, né? Porque temos Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogo sim, na outra semana também do Atlético Paranaense, e depois nos outros 2 meios de semana, os 2 confrontos das oitavas de final da Libertadores. Então esse é o calendário de São Paulo aí para esses próximos jogos, para esse próximo mês de agosto, que também está chegando daqui a pouquinho, né, rapaziada? Então temos muita coisa pela frente, mas podemos perder aí o Oscar para esses jogos importantes, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Luciano, né? Porque, mano, quanto mais os haters criticam o cara, mais ele decide, mais ele é importante. Até então, ele participou de todos os gols desde que Hernan Crespo voltou. Foram 2 jogos que ele participou de gols e por os 2 jogos que ele entrou em campo, né? Porque contra o Flamengo, naquela derrota, ele não estava, né? Estava suspenso. Então, contra o Bragantino, São Paulo fez 2 gols, foram 2 assistências do Luciano. E agora, contra o Corinthians, 2 gols decisivos que trouxeram os 3 pontos e tirou a gente ali um pouquinho, pelo menos, né? Dando um respiro da zona de rebaixamento, né? Então, o Luciano vem sendo decisivo e eu quero conversar com você sobre isso. Para você, o Luciano já é considerado o ídolo do São Paulo, 3º maior artilheiro do século, 3 títulos nessa passagem, né? Campeonato Paulista em 2021, Copa do Brasil, Supercopa, já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, né? Logo no ano de chegada, né? Marcando na época 18 gols. Você já considera o Luciano como um ídolo? Muita gente, né, começou essa discussão e eu tive algumas opiniões que ídolos têm prateleiras, né? Eu acho que numa prateleira muito acima de todos os outros como ídolos, tem Rogério Ceni, o próprio Tele Santana, Raí, tem outras prateleiras com jogadores importantes que se transformaram em ídolos, como por exemplo o próprio Mineiro e tantos outros jogadores. Para você, o Luciano se encaixa em alguma prateleira de ídolo do São Paulo? Muita gente acha que ídolo não é só aquele jogador que conquista títulos, mas um jogador que se entrega, que se identifica com a torcida, que faz gols em momentos decisivos, faz gols em rivais, faz gol de títulos. O Luciano tem gol em título, o Luciano tem artilharia, tem gol em rival, tem gol em mata-mata. Eu acho que ele já pode ser considerado um ídolo. Não naquela prateleira máxima, né? Quem sabe ele ganhando uma Libertadores esse ano, um Mundial, será que ele não consiga chegar numa prateleira como essa? Mas é um jogador que sim, que está nessas primeiras prateleiras aí como ídolo para mim, com toda a certeza do mundo, tá bom? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Rapaziada, uma informaçãozinha rápida, mas muito importante. São Paulo conversou nesses últimos dias com Rafael Tolói. Vocês lembram do Tolói, naquele título de Sul-Americana, né? Que depois acabou saindo e jogou 10 temporadas na equipe da Atalanta, né? Sendo capitão. Jogou também na seleção italiana. O cara foi tão bem por lá que naturalizaram, jogaram ele na seleção, foi capitão, foi titular, foi campeão com a seleção italiana de Eurocopa e agora o jogador está livre no mercado. O jogador, depois da saída do Juan, né, o Juan Tresoldi, que por coincidência foi também para o futebol italiano, São Paulo buscando aí alternativas no mercado, conversou com Rafael Tolói, além de Internacional e Atlético Mineiro, né? Foram 3 clubes revelados aí que tiveram conversas com o Tolói. Até então, nenhum clube conseguiu avançar no negócio, inclusive, né, o São Paulo, né? Foi uma conversa ali, mas o negócio não avançou. O São Paulo contava ali, né, com a parceria que já teve, né? O Tolói já vestiu as cores do tricolor paulista em um passado aí recente, mas acabou que não deu certo, tá bom, galera? Mas só para vocês ficarem cientes que existiu sim essa conversa, não aconteceu, mas São Paulo segue também atento a outras possibilidades, né? Depois da saída do Juan, São Paulo agora, principalmente que o Crespo tá jogando com 3 zagueiros, quer mais um jogador pro elenco, né? Porque a zaga titular parece que vai ser Alan Franco
Arboleda e Ferrarese, né? Uma zaga gringa, né? Uma zaga aí sul-americana. Mas temos ali o Sabino e na ocasião ali o Crespo, que era mais um jogador para ser essa outra opção, né? Em caso de suspensão, em caso de até convocação, né? Lembrando que os jogadores são convocados, né? Como por exemplo o Ferrarese, o Arboleda não vencendo muito, mas aí em caso de lesão, o São Paulo precisa de um outro zagueiro para este plantel e o Crespo pediu, né? Não com muita urgência, mas ficar atento aí ao mercado caso apareça alguma oportunidade. Por isso que São Paulo meio que teve um início ali, né, de conversa com o Rafael Tolói, mas o negócio acabou não avançando. Tá bom, rapaziada? Então, quero saber sua opinião aí, se você acha que poderia ter sido uma boa contratação. Fala do próximo jogo agora, né? Como eu disse para vocês, às 19 horas, nesta próxima quinta-feira, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, um confronto ali importantíssimo contra a equipe do Juventude, né, que vai jogar na sua casa. O Alfredo Jaconi é um estádio que é muito difícil bater a equipe deles, né? A gente sabe, a gente vê que equipes mais qualificadas, equipes de muita técnica que vêm bem, às vezes chegam ali no Alfredo e não conseguem sair com a vitória, né? É um time realmente muito difícil de se enfrentar. Vem de uma goleada, né, sofrida para a equipe do Cruzeiro ontem, né, lá no Mineirão, 4-0, mas são momentos aí diferentes, né? O Juventude está na zona de rebaixamento, São Paulo com a vitória contra o Corinthians saiu um pouquinho ali, não está na zona neste momento, conseguiu até chegar numa parte intermediária ali da tabela, né? Mas vale muito, né? Vale muito esses 3 pontos. São Paulo que vem com muitos desfalques, né? A gente já tem de fora Caleri, Lucas Moura, agora o Oscar confirmado, Luiz Gustavo, jogadores que por um período um pouquinho mais longo ali, né, estão de fora de combate, e o Crespo, com o que tem na mão, né, com esse elenco aí, vai tendo que se reinventar. Foi apenas o 3º jogo dele no comando do São Paulo, mas o cara já tá com muita dor de cabeça. Teve o reforço do Tapia, que chegou aí, estreou em alguns minutos contra o Corinthians. Algumas pessoas já falaram, o cara é um pouquinho fominha, né? Ele vai ser esse jogador de velocidade, rapaziada. Ele, apesar de jogar pela ponta, ele é um jogador um pouquinho mais de força física, né? Vocês se lembram aí do DVD, né? Um DVD que foi campeão da Copa do Brasil em 2023 com a equipe do São Paulo, era um ponta, mas com muita força física, né? Então muita gente começou aí a assemelhar tanto o Tapia, tanto o DVD pelas características. É um jogador que pode, às vezes, até fazer um camisa 9, mas ali tem o André Silva, tem também o Dinheiro, então eu acho que o Tapia vai mesmo ser uma alternativa de velocidade. Sinceramente, não acho que será titular do Tricolor, não acho mesmo. Eu acho que o Ferreira, o outro Ferreira também podem ocupar aí essa posição. Tem o Luca, tem o Henrique Carmo, né, que são jogadores, apesar de pouca idade, jogadores que já mostraram que tem capacidade de vestir a camisa do Tricolor. O Tapia, para mim, chegou para ser uma alternativa durante a temporada. Foi aí uma contratação 100% aprovada pelo Crespo. Tem que mostrar muito futebol, né? Jogou apenas alguns minutos aí, mas já logo num clássico contra a equipe do Corinthians. Mas sinceramente acho que titularidade para o Tapia, eu hoje não enxergo assim, né, rapaziada? Temos aí um novo meio de campo, vamos dizer assim, né? Porque para grande maioria da torcida, a dupla de volantes titulares ali é Pablo Maia e Alisson, né? Mas pelo menos nesses últimos jogos jogou ali Bobadilla, Marcos Antônio. Então pode ser que o São Paulo se modifique com o caminho correndo aí, né, rapaziada? A gente tá aí a pleno vapor durante toda a temporada, e aí o meio campo que para todo mundo era Pablo Maia e Alisson, agora tá se transformando aí em um Bobadilla, em um Marcos Antônio, né? Então pode ser que o Crespo tenha testado, então pode ser que o Crespo tenha gostado desses dois jogadores e mantenha ele aí para os próximos jogos, né? O jogo contra o Juventude pode responder bastante sobre isso. Tem o Luan no banco, que, né, apesar da relação nos últimos jogos, acabou não entrando em campo, né? Mas é um São Paulo em construção e em reconstrução a todo momento, né? Porque você constrói, aí você vai e tem um jogador lesionado, né? O Oscar, você construindo ele para ser titular, se machuca, aí você já vai ter que no próximo jogo reinventar. E eu me preocupo muito com essa lesão do Oscar, obviamente pelo jogador que ele é e pela importância que a gente imaginava que ele teria. Mas sabe por quê, galera? Vocês, hoje o Oscar é o meio armador do São Paulo, o Oscar se machucou. Vocês já imaginam quem que vai ser o jogador no próximo jogo que pode jogar de meia? O Luciano, né? Então, a gente quer o Luciano lá perto da área, a gente quer o Luciano como atacante, mas quem que seria esse jogador ali para jogar no lugar do Oscar?
Não tem. A gente até poderia falar algum tempo atrás do Alves, mas foi negociado com o CSKA. Então hoje, será que o Crespo colocaria um terceiro homem de meio de campo, né, fazendo uma trinca de volantes, ou será que ele colocaria o Luciano nesta função? Me preocupa muito essa lesão do Oscar, justamente sobre isso, sobre esse problema aí que pode recuar o Luciano, e aí não teríamos o Luciano no lugar que ele mais rende, que é ali como atacante, né, rapaziada? Então, quero saber a opinião de todos vocês sobre isso aí. Deixem aí nos comentários o que você achou. Deixa o like no vídeo para fortalecer também. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade todos os dias que a gente traz os vídeos do Tricolor Paulista. Fechou? Fico por aqui, volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!